Meus irmãos, a oração é uma arma. A oração é aquilo que nós temos a nosso favor para combater tudo aquilo que não presta. Quando a pessoa está doente com câncer, o médico receita a quimioterapia. Por quê? Porque é aquilo que combate, humanamente falando, o câncer. Quando a pessoa está doente, ou melhor dizendo, quando a pessoa tem um problema de ordem jurídica, então ela vai ser aconselhada que o remédio é ela entrar com um processo, ela entrar com uma demanda. Enfim, então observe que na vida sempre é receitado um remédio para a situação difícil que a pessoa está enfrentando. E a oração é o remédio para curar toda e qualquer situação difícil que você estiver enfrentando. A oração é mais forte que a quimioterapia. A oração muda a história de todo aquele que confia em Deus. Amém? Coloca para mim aí, por favor. Muito pode a oração de um justo. Muito pode a oração de um justo. Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Agora olha o que diz. A oração de um justo tem o que? Lê para mim aí em voz alta. Tem o que? Olha que forte, ó. A oração de um justo tem grande poder. Grande poder. Eu falei para você que a oração tinha poder, né? Eu errei. A oração não tem poder. A oração tem grande poder. É por isso que o inimigo não quer que você ore. Você já viu que a coisa mais difícil que tem para o ser humano é ele orar? É sério, observe você. Parece que a oração, ela nos incomoda. Parece que a oração consome o nosso tempo. Às vezes a pessoa vai orar, ela faz uma oração de 20 segundos e já acha que já foi demais, tá bom. É igual o Pai Nosso, né? Se você vê como é que as pessoas oram o Pai Nosso, é até assustador. Vamos marcar o tempo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 25 segundos. 25 segundos. Marquei aqui no relógio. Tem gente que consegue fazer mais rápido ainda. Tem gente que se habituou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Gente, o inimigo quer tirar de você esse entendimento aqui, ó. Eu não consigo dar uma abraçada. Eu não consigo dar um soco no inimigo. Por que não? Porque ele é um espírito e eu sou matéria. Não tem como você atingir o que é espiritual de forma material. Para atingir o espiritual, você vai ter que agir também de maneira espiritual. E qual é a maneira? É orando. A oração é como se fossem aqueles aviões com bombas atômicas. Você lembra da história de Hiroshima e Nagasaki? Já viu na televisão lá? Os aviões soltando aquelas ogivas, aquelas bombas em cima da terra lá do Japão? Quem já viu na televisão? A oração é aquilo ali. Quando você começa a orar, o poder de Deus começa a bombardear todas as ciladas do inimigo. Os lugares aonde o inimigo está escondido, ele está agindo.
Quando você começa a orar, o poder de Deus começa a bombardear tudo aquilo que o inimigo está fazendo para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. As trincheiras inimigas começam a ser bombardeadas. Então, se eu oro 25 segundos, as trincheiras inimigas são bombardeadas quanto tempo? 25 segundos. 25 segundos. Bispo Paulo, mas é assim? É assim. Se eu oro 1 minuto, as trincheiras são bombardeadas quanto tempo? 1 minuto. Se eu oro meia hora, as trincheiras são bombardeadas quanto tempo? Meia hora. Se eu oro 1 hora, as trincheiras são bombardeadas quanto tempo? 1 hora. E eu pergunto para você, você acha que o inimigo quer ser bombardeado durante meia hora, durante 1 hora, durante 2 horas? Ninguém aguenta! Ninguém aguenta! Quando o bombardeio é leve, é rápido, o inimigo logo se recompõe e contra-ataca. Aí está o problema. O problema está aí. Se você der espaço, o inimigo vai fazer o quê? Contra-atacar. Ele vai contra-atacar. E quando ele contra-ataca, a chance de você ser derrubado é muito maior. Porque ele vem com toda a fúria. Ele vem com toda a raiva para destruir você. Então, quando você entende que a oração, ela não tem poder, ela tem grande poder. Está escrito aqui, ó, Tiago 5,16. Ela tem grande poder e ela produz, olha o que está escrito aí, e ela produz grandes resultados. Então você se comporta de forma diferente. Você age de forma diferente. É interessante que nós dizemos, estou me incluindo, hein? Para ninguém aqui falar que eu estou julgando. O muçulmano, ele está errado. A fé dele, as coisas dele, não, ele está todo errado. Ele pode até estar todo errado, mas que ele ora muito mais do que você, ele ora. E está lá prevalecendo nas ideias dele. O judeu está errado. Não, o judeu rejeitou Jesus. Está todo errado. Está todo errado. Mas que ele ora mais do que você também, ele ora. E está lá prevalecendo. Sabe por que o crente, o chamado evangélico, normalmente não prevalece? Porque não gosta de orar. Não gosta de orar. As pessoas que frequentam as igrejas não gostam de orar. Pelo contrário, quando o pastor está ali orando, a pessoa fala, mas que chato que está esse culto aqui hoje. Esse pastor não vai parar de orar, não? Esse pastor não vai parar de... eu estou cansado já. Mal sabe a pessoa que naquele período da oração, as trincheiras inimigas estão sendo o quê? Bombardeadas. Irmãos, é tão forte o que eu estou dizendo para você, que as principais personalidades que já existiram neste mundo, sempre tiveram alguém, depois você pesquisa e estude e você vai ver, que ficavam orando por eles o tempo todo. Alguém sempre ali nas costas, orando o tempo todo. Então, por mais que o inimigo colocasse situações difíceis no caminho daquela pessoa, as trincheiras inimigas iam sendo o quê? Bombardeadas. Uma vez a rainha da Inglaterra disse assim, pode pesquisar e você vai ver. Ela disse assim, eu prefiro enfrentar o maior exército armado do mundo do que enfrentar um homem de oração. Porque a oração, ela não tem poder. A oração tem o quê? Grande poder. Está aí na sua Bíblia, eu não estou inventando nada.
Aqui nós não inventamos, nós lemos a Bíblia. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, toda pessoa que diz que não está vendo grandes resultados na vida dela, será que você já sabe por quê? Qual é a resposta? Por que ela não tem visto grandes resultados na vida dela? Fala alto aí para mim. Ah, não, quero mais alto. Porque ela não ora. Ela não gosta de orar. Ela se incomoda com a oração. E quando ora, pode contar onde? No relógio. Pode contar no relógio. Irmão, ore todo momento. Ore no trânsito. Você está ali dirigindo. Você está ali olhando para frente. Vai orando. Vai repreendendo as forças do mal. Vai profetizando que aquilo que você está indo resolver vai dar o quê? Vai dar certo. E se o inimigo já tiver planejado alguma coisa ruim lá para impedir a sua vitória, que já venha sendo bombardeado pelo poder de Deus. Você está em casa, está mexendo ali, está fazendo ali a comida, vai orando, vai louvando a Deus. Você está caminhando na rua, vai orando. Você vai sentar para comer, ore. Você vai dormir, ore. Você acordou, ore. Bispo Paulo, vamos falar que eu sou louco. Vamos falar que eu fiquei fanático. É melhor ser um fanático de grandes resultados do que ser alguém que é bem visto pelos outros, mas não tem resultado nenhum na sua vida. Que não tem resultado nenhum na sua vida. Se você quer resultados, eu estou te ensinando o caminho. O caminho é oração. E ore de novo, e ore mais, e ore o tempo todo, e ore com fervor, e tenha aquela certeza que Deus vai te responder. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther, por favor. Esther, capítulo de número 4. Nós vamos falar aqui hoje de posicionamento. Da pessoa que se acovarda e da pessoa que realmente acredita que Deus é com ela e Deus é poderoso para dar vitória. Por isso que a gente está aqui sempre orando, orando e orando e orando. Porque por mais que o mundo diga não vai dar, nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer acontecer. Esther capítulo 4, encontraram aí? Bispo Paulo, quem foi Esther? Esther foi uma mulher que teve nas mãos dela, teve diante dela uma situação muito difícil e onde ela precisava tomar uma posição de ser covarde, se esconder, reclamar da vida, reclamar do problema, ficar esperando Deus fazer alguma coisa por ela, Deus resolver o problema dela, ficar murmurando, ficar questionando, ou acreditar que Deus era com ela, tomar uma atitude e ver Deus efetuando um grande livramento. E ela vai nos ensinar que tipo de pessoa nós temos sido. Porque ela foi os dois tipos de pessoa. Primeiro, ela foi uma covarde. Eu vou mostrar na Bíblia para você. Primeiro, ela foi covarde. Ela teve medo. Ela não queria ir para a batalha. Ela queria que o problema fosse resolvido, mas ela não queria ir para a batalha. Quem conhece a mensagem de Efésios, capítulo 6? Quem conhece? Fala sobre o quê? Fala sobre o quê? Armadura de Deus. Lá em Efésios 6:10. Armadura é para quê? Para que alguém veste uma armadura? Para ir para a batalha. Se a palavra de Deus fala que Deus, Ele nos deixou uma armadura, então isso para um bom entendedor já significa que não vai acontecer resultados positivos, não vai acontecer boas coisas na vida dela,
se ela não for para a batalha, se ela não for para a luta. Não existe diferença entre você, entre mim e aquelas pessoas que não querem buscar a Deus no sentido das lutas. Todo mundo vai ter lutas. A Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. O dia mau vai vir para todo mundo, vai vir para você, vai vir para sua mãe, vai vir para o seu pai, vai vir para mim, vai vir para o meu primo, para o meu irmão, para o meu tio, vai vir para todo mundo. O dia mau vem para todo mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Então o dia mau sempre vai existir. Às vezes vai ser um problema de saúde, às vezes vai ser um problema financeiro, às vezes vai ser um problema familiar, mas sempre vai ter. Enquanto você viver nesse mundo, sempre vai ter. E qual é a diferença, Bispo Paulo, para aquele que serve a Deus e aquele que não serve? O que não serve não tem armadura. Então ele vai para a luta e a chance de morrer é grande. A chance de ser derrotado é grande, porque qualquer ataque na cabeça dele não tem o capacete da salvação. Qualquer ataque no peito dele não tem a couraça da justiça. Não tem o escudo da fé. Não tem a espada. Não tem. Então qualquer impacto do inimigo vai derrotá-lo. O servo de Deus não. O servo de Deus vai para a batalha revestido da armadura. Mas tem que ir para onde? Para a batalha. Aí eu estou com um problema. Ah, Deus se esqueceu de mim. Para de falar que Deus se esqueceu de você. Se ele tivesse se esquecido de você, você já tinha sucumbido. Já tinha acabado tudo para você. Você nem vivo estava mais. Se você está vivo é porque Deus não se esqueceu de você. Deus está com você. Só que Deus está esperando você ir para a batalha, porque é na batalha que Deus vai te dar vitória. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Quem disse para você que Deus livrou Daniel da cova dos leões, mentiu para você. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Daniel teve que ir para a cova. Ele teve que entrar na cova. Ou seja, ele foi para a batalha. E lá a Bíblia fala que Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E os leões não tiveram nenhum poder sobre Daniel. Ou seja, Daniel estava revestido da armadura de Deus. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Mentira! Quem disse isso para você mentiu. Eles tiveram que entrar na fornalha. E foi na fornalha, lá dentro, que Deus deu vitória para eles naquela batalha. Deus vai te dar vitória na batalha e não da batalha. A pessoa fala, por que Deus está me permitindo enfrentar isso? Porque Ele tem algo grande para fazer na sua vida. E toda vez que você vence uma batalha, você recebe um título. Poxa, fulano enfrentou aquilo e venceu. Poxa, fulano é um vencedor. Olha a situação que fulano viveu e conseguiu vencer. Poxa, eu quero ser igual a ele. Toda vez que você vence uma batalha, você recebe um título. Você é visto como alguém que pode dar exemplo. Poxa, fulano é um exemplo para mim. Olha fulano. Poxa, fulano teve câncer. Fulano teve... Outro dia eu fiquei sabendo aí que uma pessoa, não importa quem, uma pessoa chegou aos meus ouvidos, jovem, ficou sabendo que estava doente, com câncer, e foi no salão de beleza
mandou fazer o cabelo, mandou pintar as unhas, fez uma maquiagem bonita, colocou a melhor roupa, foi para casa, colocou uma corda no pescoço, se enforcou, morreu. Se matou, se suicidou. Ô bispo Paulo, mas tem que ter pena de uma pessoa dessa. Pena? Por que eu tenho que ter pena? Eu estou tentando ensinar para você que luta todos nós vamos enfrentar, irmãos. Todos nós vamos enfrentar, seja na saúde, seja na família, seja na vida financeira, seja em qualquer área que for. Só que nós temos, se nós somos de Deus, como dizemos ser, então nós temos que acreditar que Deus nos reveste da armadura dele. Então eu olho para a batalha e digo, estou indo batalha, eu estou indo para vencer. Se Deus quiser, eu vou o quê? Eu vou vencer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser me dar vitória, então eu vou prevalecer. Mas uma coisa eu não vou fazer, eu não vou me acovardar. Eu não vou fugir da batalha. Enquanto tiver um pinguinho de fôlego de vida, eu vou lutar. Eu vou lutar. E Deus é poderoso para me dar vitória. E eu vou orar. E eu vou orar de novo. E eu vou orar mais. E eu não vou abaixar minha cabeça. Porque Deus é poderoso para me abençoar. É isso. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso. Olha o que Daniel falou aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá no livro de Daniel. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram sobre a situação da fornalha. Lá em Daniel 3,16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Olha o que eles falaram para o rei. Nabucodonosor era o rei. Não precisamos nos defender diante do rei, ou seja, não vamos nos acovardar aqui, ficar dizendo, rei, tem pena de nós. Não, aonde que é a batalha? É lá que é a batalha? Dentro da fornalha de fogo? Tá bom, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Eles disseram que Deus iria salvar eles. Está escrito assim, o Deus a quem servimos vai nos salvar. Está escrito isso? É um grande erro que todo crente comete aqui. É um grande erro que todo crente comete. Não, porque Deus vai fazer. Aonde está escrito na Bíblia que Deus vai fazer? Pelo contrário. Está escrito que se Deus quiser, Ele pode fazer. Poder para fazer Ele tem. Qualquer coisa. Mas não quer dizer que Ele é o quê? Obrigado. Ele não é obrigado. Eu é que tenho que orar. Eu é que tenho que buscar. Eu é que tenho que perseverar. Eu é que tenho que confiar. Eu é que tenho que mostrar para Deus. Não que eu mereço, porque ninguém merece nada. Mas eu tenho fé para ver aquilo acontecer. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram para o rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, ou seja, se Deus não quiser fazer, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha eles dizendo, aonde que é a batalha? Lá, fica claro para o senhor o seguinte, nós vamos para a batalha. Se Deus quiser nos dar livramento, Ele vai nos dar para a glória dele. Se Ele não quiser,
fica sabendo de uma coisa: de todo jeito, nós vamos o quê? Lutar. Nós vamos para a batalha. Porque nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas. Não importa o tamanho do problema, Ele pode resolver. Se Ele quiser, Ele pode resolver. Então nós vamos lutar. É esse tipo de pessoas que Deus não tem encontrado hoje em dia mais. Deus tem encontrado um tipo de crente que acha que Deus tem obrigação. Nós temos encontrado um tipo de pessoas que pensam que Deus tem que fazer e ela não precisa fazer nada. Às vezes a pessoa está sofrendo, você fala: fulano, você já orou? Vou orar para quê, se Deus já sabe o que eu preciso? Quem já ouviu alguém falando assim? Pois é. Além de ser covarde, ainda é o quê? Arrogante. Ainda é arrogante. Vou orar para quê, se Ele já sabe o que eu preciso? É lógico que Ele sabe. Ele sabe de tudo. E por que eu vou orar então? Eu vou orar porque a minha oração demonstra que eu acredito que Ele pode mudar a minha situação. A minha oração expressa a minha fé. A minha oração expressa aquilo que eu acredito. Então, Esther, vou voltar lá em Esther. Esther era judia. Ela era judia e o rei resolveu casar de novo. Mandou a rainha lá para o escanteio, porque a rainha bagunçou com ele. Resolveu casar de novo. Não é o rei de Israel, é o rei persa. O povo de Israel já estava vivendo aquele período de cativeiro, aquele período de exílio. O rei persa queria casar de novo. E diante de tantas mulheres lá que foram escolhidas, para ele poder selecionar e separar uma, a escolhida foi Esther. E Esther se torna rainha. Uma judia se tornou rainha. Passou-se um pequeno período de tempo, pouco tempo, veio uma grande adversidade contra o povo judeu. Saiu lá uma lei que todo o povo judeu seria morto, exterminado em tal data. Todo o povo judeu ia ser morto e tinha que morrer calado. Ninguém podia nem pegar uma espada para tentar se defender, não. O decreto, a lei, é que o povo tinha que morrer de joelhos. Chegava o inimigo para matar, ele se ajoelhava e o inimigo matava. Esse era o decreto, a lei. E Esther estava dentro do palácio. Ninguém conseguia falar com o rei. Por quê? Porque os portões do palácio eram fechados. O judeu não podia entrar sequer nos portões do palácio. Ninguém conseguia dizer para o rei que aquilo era uma injustiça, que aquilo era uma armação que um homem chamado Ramã tinha feito. Mas eles sabiam que lá dentro do palácio, tinha uma judia. Alguém que podia ir falar com quem? Com o rei. Então um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão da Bíblia aí, manda um recado para Esther. Ele manda um mensageiro ir lá e falar com Esther: olha, Esther, está acontecendo isso e isso e isso. E é necessário que você vai falar com quem? Com o rei, para que o rei veja o que está acontecendo e possa fazer alguma coisa para mudar essa situação. O problema é esse, Esther. Essa é a situação que nós estamos para enfrentar. E você está aí dentro. Você pode ir lá falar com ele. Aí veja a resposta dela. Acompanha comigo aqui no capítulo 4, versículo de número 9. Esther, capítulo 4, versículo 9. Rataque era o mensageiro que foi falar com Esther. Rataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu.
Então Rataque foi o mensageiro que foi comunicar a Ester. Então Ester mandou Rataque dizer a Mardoqueu. Olha a resposta de Ester. Olha a resposta dela no versículo 11. Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada ao quê, pessoal? A morrer. Olha a resposta dela, ó, presta atenção. O Rataque vai lá e diga para Mardoqueu o seguinte: que eu não vou ir falar com o rei, porque todo mundo sabe que qualquer um que vai falar com o rei sem ter sido chamado é condenado o quê? À morte. Em outras palavras, eu não tenho coragem de ir para a batalha. Eu não vou. Eu já estou aqui no meu cantinho. Eu não vou enfrentar essa dificuldade, não. Ah, que Deus, que Deus nos ajude. Que Deus resolva o problema. Que Deus mude a história. Igual tem um monte de gente. Ah, que Deus. Para de transferir para Deus. É claro que Deus pode. Se Deus quiser, Ele pode qualquer coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz: clama-me no dia da tua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você pega a Bíblia, você sempre vai ver Deus dizendo assim: você está enfrentando um problema difícil? Confia em mim, fala comigo, eu posso te dar vitória naquela situação. Então não espere as coisas acontecerem sem você fazer nada, sem você orar, sem você buscar o socorro de Deus, porque na Bíblia Sagrada ninguém nunca recebeu uma bênção sem fazer nada. Ninguém. Não existe um personagem que recebeu um milagre sem ter que tomar uma posição de ir para a batalha. Então olha o que ela mandou dizer para Mardoqueu. Olha lá. Qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer. A menos que o rei faça o quê? Lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Ela dizendo: e tem mais. Já tem 30 dias que o rei nem lembra que eu existo. Imagina eu aparecer lá sem ser chamada. Com certeza eu vou o quê? Vou morrer. Então ali ela mostra para nós a covardia. Ali ela mostra para nós a falta de posicionamento, de atitude, de confiança em Deus. Porque a situação estava lá. O problema estava lá. Ou alguém ia para resolver, alguém ia para a batalha e confiava no socorro de Deus, ou então ia morrer todo mundo. Espera aí. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Aí aquele mensageiro traz o recado para quem? Para Mardoqueu. A posição de que mesmo? De que Ester se posicionou como o que mesmo? Como covarde. Quem não luta é covarde. Quem não luta contra o vício que está destruindo a família é covarde. Quem não luta contra o problema de saúde é covarde. Quem não luta contra o problema de financeiro é covarde. Que isso, Bispo Paulo? Que palavra dura. Você veio aqui hoje para ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida. Você não veio aqui para ninguém passar a mão na sua cabeça. Deus está dizendo para você: Ele está contigo. Ele te deu uma armadura para você ir para a batalha e vencer com a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora não adianta ficar sentado chorando
murmurando, reclamando, resmungando, porque isso não muda a vida de ninguém. De ninguém. Então volta o mensageiro para Mardoqueu. E olha o que ele relata para Mardoqueu tudo que Esther falou. Você acha que Mardoqueu falou, coitadinha de Esther, menina moça, menina sem, ingênua. Você acha que Mardoqueu falou isso? Pelo contrário, lê comigo no versículo 13. O que ele mandou? Ele falou para o mensageiro, volta lá. Olha lá, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. A Mardoqueu com o mensageiro, volta lá e diga para ela o seguinte: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem o quê? Forem mortos. As primeiras palavras de Mardoqueu para ela foi assim, volta lá e diga para aquela covarde que ela não fica pensando que porque ela está no palácio, que ela é a rainha, que ela vai escapar quando todos os outros judeus forem mortos. Porque na hora que alguém cantar a pedra que ela também é judia, a lei diz que todos têm que o quê? Que morrer. A lei não falou que quem for rainha, ou quem for rei, ou quem tiver um título de nobreza vai ficar vivo. Todos vão morrer. Diga isso para ela. Se ela está achando que vai se esconder atrás da covardia dela, diga a ela que a morte vai encontrar ela de qualquer jeito. Ela está com medo de se colocar diante do rei, sendo que se ela for para a batalha, existe a grande possibilidade de Deus estender a mão e dar o livramento e dar a vitória para ela. Mas, se ela não for, se ela se esconder, diga a ela que a morte vai encontrar ela. Que fique claro isso. E diga mais. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes o quê? Morrerão. Olha Mardoqueu e diga mais para ela. Que a nossa oração aqui é constante. A nossa oração aqui é firme. E se ela se acovardar e não quiser ir falar com o rei, Deus vai levantar alguém em algum lugar que vai ter coragem de ir lá e falar com o rei. E Deus é poderoso para nos dar livramento. O povo que está orando não vai perecer, porque a oração do justo tem o que mesmo? A oração do justo tem o quê? Grande poder. E produz o quê? O quê? Grandes resultados. Diga isso para ela, que está todo mundo orando aqui. E se ela ficar calada e não for, diga para ela que Deus vai levantar alguém que vai ter coragem de ir lá, que vai ter condições de ir lá e falar com o rei. Mas ela e a casa dela, os parentes dela, vai acontecer o que com eles? Morrerão. Por quê? Por causa da covardia. Está aí, ó. Está escrito aí. E finaliza dizendo para ela assim, olha, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? E diga para ela, faz uma pergunta para ela. Será que não foi exatamente por esse motivo do que ia acontecer agora que Deus permitiu ela se tornar rainha? Para ela estar dentro do palácio agora e ser a pessoa que pode ir falar com o rei a respeito da grande dificuldade que nós estamos para enfrentar? Diga isso para ela. Então o mensageiro volta e vai falar com quem? Com Esther, com a rainha. E conta tudo isso que Mardoqueu falou. Aí ela escuta, e olha qual que é a resposta dela. Então Esther enviou uma resposta para Mardoqueu. Vamos ver qual é a Esther que aparece agora. Vamos ver se continua sendo a Esther covarde. Olha o que ela diz. Vá! Olha ela falando com Rataque para dizer a Mardoqueu. Vá!
reúna todos os judeus de Suzã, ou seja, da cidade, e jejuem por mim. Por que ela disse jejuem por mim? Por que ela não disse orem por mim? Porque ela sabia que o povo já estava o quê? O povo já estava orando. Ela sabia que o povo já estava orando. Ela falou, olha, a oração eu creio que já está todo mundo fazendo. Então peço o povo para jejuar também, porque a batalha vai ser o quê? Vai ser difícil. A batalha vai ser difícil. Peça para todo mundo jejuar por mim. Não comam, nem bebam, durante 3 dias e 3 noites. Pensa só, não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mudou. A Esther covarde agora se transforma na Esther guerreira. Se transforma na mulher que acredita no livramento de quem? De Deus. Ela disse, olha, se eu morrer, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas não vou morrer como uma covarde. Eu vou morrer como alguém que lutou e acreditou na bênção de Deus. Eu posso até morrer, mas eu vou ser lembrada como alguém que morreu, acreditando no milagre, acreditando na resposta de Deus, acreditando na providência do Senhor. E o resto você já sabe. Ou então, se você não sabe, você vai ler em casa. Termina de ler em casa. Ela vai falar com o rei. Na hora que ela abre a porta e todo mundo já pensa que o rei vai decretar a morte dela, o rei pega o cetro e estende para ela. Olha que forte. O rei pega o cetro e estende para ela. Na hora que o rei estende o cetro para ela, era Deus dizendo assim, olha, Deus dizendo para Esther, eu estou com você. Você está revestida da minha armadura e nenhum mal te sucederá. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Está lá em Isaías. É Isaías quanto? Meu Deus! Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Deus estava com Esther na batalha. Deus livrou Esther na batalha e não da batalha. Para de reclamar das lutas que você tem enfrentado, que estão vindo no seu caminho, das adversidades. Para de reclamar. Deus não vai livrar você de luta nenhuma. Deus é poderoso para livrar você na luta. Deus não livrou Davi do Golias. Deus livrou Davi na luta contra o Golias. E sempre vai ser assim. Deus não livrou o povo do Mar Vermelho. Deus livrou o povo no Mar Vermelho. Deus não livrou o povo do deserto depois do Egito. Deus livrou o povo no deserto. E por aí vai. É Isaías 54? Eita, é isso aqui, ó, Isaías 54. Presta atenção. Imagina Esther entrando na sala do rei. Imagina você que tá numa situação de doença, ou numa situação de vícios na sua casa, ou você mesmo talvez está enfrentando um vício e não consegue se livrar, ou um problema financeiro. Imagina você entrando na batalha. Você entrando na batalha, não é lá covarde de longe não. Entrando na batalha em oração, buscando a Deus, crendo, clamando, buscando o socorro de Deus. Isaías 54, versículo 17. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Diga glória a Deus.
Você acredita na palavra do Senhor? Eu vou ler de novo. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, o falei. Diga glória a Deus. Isso aqui é promessa. Isso aqui, ó, o Senhor. Eu, o Senhor, o falei. É como se Deus estivesse autografando aqui essa mensagem. Ó, isso aqui não foi profeta, isso aqui não foi homem, isso aqui não foi mensageiro, não. Eu, o Senhor, o falei. Quando você vai para a batalha, quando você enfrenta a batalha em oração, em confiança em Deus, e naquela certeza que Ele é poderoso para te dar a vitória, pode ter certeza, você vai revestido da armadura de Deus. Você não vai sozinho. Bispo Paulo, e eu vou ter vitória? Irmão, se Deus quiser. Guarda isso no seu coração. Não seja arrogante com Deus, não. Não seja esse tipo de crente que está existindo hoje em dia, não. Que Deus vai fazer, Deus tem que fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai não sei o quê. Isso aí não está na Bíblia, não. Inventaram isso aí justamente para as pessoas se tornarem arrogantes. E caso Deus não faça, ela abandona a fé. Ela diz, eu confiei, eu aprendi assim e não aconteceu nada. Quando você ora e você diz assim, olha, se Deus quiser, eu vou vencer. Eu vou para a luta. Eu vou. Se Deus quiser, eu vou o quê? Eu vou vencer. Bispo Paulo, onde está escrito isso, se Deus quiser? Lá em Tiago. Está lá em Tiago. Abre, vai na sua Bíblia aí. Se Deus quiser, não somente faremos isso, como aquilo também. Isso é viver na dependência de quem? De Deus, e confiante que Ele pode mudar a situação. E se Ele não mudar, Bispo Paulo, pelo menos eu morri como um guerreiro. Eu morri e fiquei na história como alguém que não desistiu. Alguém que não esmureceu. Já viu uma pessoa que morre doente de um câncer? Mas todo mundo fala, poxa, fulano lutou 8 anos. Olha, fulano para mim é um exemplo. Fulano enfrentou essa doença terrível. Quantas vezes ele foi hospitalizado, quantas vezes ele estava sentindo dor, quantas vezes ele isso, quantas vezes aquilo outro, quantas vezes, olha, mas ele sempre com um sorriso no rosto, sempre dizendo, eu vou vencer, vai dar certo, Deus está comigo. Morreu, mas morreu como um guerreiro, morreu lutando. E o outro? Fulano descobriu que estava com câncer, foi lá e se matou antes. Covarde, fulano foi covarde. Fulano nem tentou. Fulano, Tiago capítulo 4, coloca no versículo 14, por favor. Tiago capítulo 4, versículo 14. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Versículo 15. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor o quê? Se o Senhor o quê? Quiser, viveremos. O que Esther falou? Se tiver que morrer, morrerei. Mas se o Senhor quiser, eu viverei. E eu farei isso e aquilo. Agora, olha que forte o que eu vou mostrar para você no versículo 16.
Não falei para você que essa ideia que inventaram por aí é justamente para destruir a vida das pessoas, que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai... Ó, aqui ó. Ó. É, quando a pessoa fala assim, Deus que não, Deus quer. Quem disse que Deus quer? Deus vai fazer. Quem disse que Ele vai fazer? Alguém agora tem alguém é secretário de Deus, é assim, tem a agenda e Deus falou, ó, na vida dela eu vou fazer, anote aí. Ó, na vida dela também eu vou fazer. Ó, olha que forte isso aqui, olha. Versículo 16. Caso contrário, quando você não diz, se Deus quiser, ou seja, caso contrário, estarão o quê? Se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como esta, lê alto para mim. E toda presunção como essa é o quê? Maligna. Olha de onde veio essa ideia aí, que Deus vai fazer. Deus tem que fazer. Tá aí, ó. Toda presunção como essa é o quê? Maligna. Sabe por que tem muito crente que infelizmente não tem a vida que Deus poderia dar para eles? Porque não lê a Bíblia. Aprende errado, vive praticando a fé de forma errada e o resultado não vai existir. O resultado não vem. Então eu quero que você leve daqui hoje o seguinte ensinamento: Deus não livra ninguém da luta. Deus não livra ninguém da adversidade. Se você está enfrentando luta, dê glória a Deus, se revista da armadura dele e vai para a batalha. Não se acovarde, não se esconda. Creia que Deus é poderoso para te dar o livramento lá no meio dessa situação difícil que você está enfrentando. Creia que Deus é poderoso para abrir uma porta lá no meio dessa crise financeira que você está enfrentando, uma porta que vai mudar a história da sua vida econômica como você nunca nem imaginou. Creia que Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Creia que Deus é poderoso para eliminar completamente toda e qualquer enfermidade que esteja te atingindo. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. E lute. E continue orando. E lembra? A oração tem o que mesmo? A oração tem o quê? Grande poder. E produz o quê? Grandes resultados. Ore, ore, ore. Venha para o culto de oração. Batalhe, persevere, não esmureça. E se a luta... Grandes resultados.